Ei pessoal, muito bom dia. Esse é o PEX Pastoreio Extreme. Eu sou Éder Melo e nós estamos aqui com a quinta e infelizmente a última mentoria do Adonis dessa semana. Nós vamos estar falando aí hoje sobre mais dois vídeos, né? Mais dois casos de integrantes do grupo do PEX Evolution que estão com a gente desde o começo. Inclusive agora depois eu vou deixar alguma coisa nos stories aí. Eu tava assistindo o primeiro vídeo meu em dia 15 de junho, né? Dia 15 de junho, quando eu dei início no projeto. Anunciando aí a gente fazendo as lives, e na sequência no 1º de julho começou o projeto com o grupo fechado de WhatsApp. E tem uma coisa assim que é muito interessante, assim, é uma coisa que eu todo dia traz alguma coisa diferente, né? Traz crescimento, traz evolução. Tivemos uma fase de crescimento muito grande do grupo, né? Do WhatsApp no Extreme, que chegou a pouco mais de 160 integrantes. E assim, desde pessoas num grau inicial total de instrução, querendo descobrir como é que era o Border Collie de trabalho, até os grandes nomes do pastoreio que a gente tem aí, com nível internacional e grandes treinadores. E isso criou um ambiente de imersão, e esse ambiente de imersão trouxe um crescimento fantástico para as pessoas que estavam lá. E durante 90 dias a gente trabalhou de uma forma incrível, né? A gente botou pressão lá dentro e botou para derreter. Na sequência, eu vi que estava perdendo um pouco da essência daquilo que foi o objetivo, que é a intenção do meu projeto. Que a minha intenção do meu projeto é trazer novas pessoas para o pastoreio e conectar essas novas pessoas no pastoreio com as pessoas que a gente está conectando agora. E tem sido de uma forma incrível, né? Porque a gente consegue conectar pessoas que não conheciam nada do pastoreio, de repente ela tem acesso aos grandes players do pastoreio. Ela tem acesso ao Diego, tem acesso ao Zusa, tem acesso ao Adonis, tem acesso ao Rafael Melo, tem acesso ao Charley. Então a gente tem acesso a várias pessoas. E melhor do que isso, essas pessoas que já são reconhecidas pelo trabalho e tudo mais, elas vão ter um imã jogando para elas, que é o caso do Adonis, que tem um projeto próprio já consolidado e tudo mais. Então as pessoas vão acabar sendo direcionadas porque alguém já foi impactado pelo trabalho deles. Mas o que eu estava vendo, e eu voltando aí dentro do trabalho, porque a gente tem um outro modelo para começar e tudo mais, eu vi o quanto para mim agregou, o quanto agregou para mim ter feito as lives inicialmente com os, entre aspas, anônimos do pastoreio, aquelas pessoas que estavam começando e estavam conhecendo o projeto. E de uma forma muito gratificante, eu estava olhando ali, tem pessoas que de alguma forma, com a sua dúvida, com a sua intenção ou com a sua expectativa, gerou uma energia que moveu o projeto, que virou um programa de treinamento. Hoje a gente tem uma rotina, faça chuva ou faça sol, a gente está trabalhando junto aqui. Vou chamar o Adonis para a gente não perder tempo, que ele está por aí. Mas a gente vai ter, hoje o Marcelo Monteiro vai estar comigo às 4 horas da tarde. Nós vamos pegar 5 pontos importantíssimos das lives. E aí, Adonis? Bom dia, Éder. Bom dia, Bom pessoal do dia. Pastoreio Extreme. Tamo aí junto mais um dia. Mais um dia, né? Bom, Imagina o maninho lá enchendo o saco. Esse negócio não acaba, não? rapaz, não, hoje eu saí de lá e ele já nem olhou pra mim direito, né? Ele tava descendo de moto, só olhou, de tanto que ele olha, buzina, levanta a mão. Bom dia, Reginaldo aí também, a turma que tá entrando. Ele só olhou de lado assim e virou a cara no capacete da moto. Não deu muita continência, não. Bom demais. Ontem também aproveitar, ontem eu tive uma conversa boa, assim, com o pessoal ali, e assim, a gente já vê o resultado, né?
é importante quando tem chaves que abrem as portas mesmo do conhecimento, mas que destravam a prática, né, Adonis? É, Ah, exatamente. Bom o dia pro Thiago, Alexandre aí que entrou também. Alexandre, pode ficar tranquilo que hoje nós não vamos falar nada não, é só cachorro mesmo. tá, o Alexandre ontem, agora você não vai falar, quem vai falar sou eu, né? O Alexandre ontem ele reclamou que você usou esse espaço aqui para fazer bullying com ele, tá? Então, você É, toma hoje cuidado. não vai ter não, hoje não vai ter não. Quando você passar naquela reta lá, você pode ter certeza. O Afonso tem certeza que já tá lascado. O, eu tô buscando aqui o vídeo do Matias Uhum. por conta do. Ontem eu fiquei de passar, mas como a gente eu estava sem condições de colocar a imagem, eu não tive acesso, mas teve o. Conseguimos falar pelo menos a do Henrique, né? Uhum. Isso já ajudou a coisa a fluir. Aí o Matias treina em dupla, né? Você sabe que ele faz a primeira, o Jânio faz a segunda voz. Então Sim. eu tô procurando aqui, mas tá no coisa do Jânio aqui. Então tá. Deixa eu virar para cá. Tá meio esquisita a imagem, né? Mas vamos ver se eu aumentando aqui melhor alguma coisa. Aí, ó. Aqui, Adonis, eu vou te falar, eu não assisti os vídeos em si, mas eu quero falar o que eu conheço da trajetória da história aqui. Essa cadela é uma cadela que eles começaram a treinar no projeto. Uhum. Eu Foi assim, o Jânio e o. Eu pego muito no pé do Jânio, sabe? Certo. Porque o Jânio ele é formador de opinião, né? Até por uma questão de comunicação e tudo mais. Olha, Canil Boiadeiro, muito obrigado aí a presença. Todos que estão aqui, muito obrigado, pessoal que tá nos acompanhando todo dia. O Rafael Melo que entrou aí foi o primeiro a dar sinal de vida aí. Rafael, que é um parceiraço que a gente tem, um cara que tem um profundo respeito, o trabalho dele é fantástico. O Valdson tá aí também. Tem O uma turma aí que tá acompanhando a gente todo dia aí, né? o É, Jarrão, o Diego firme, Maresco também. Henrique está bacana. aí com a gente, o Ayrton também, que também tem um trabalho aí, tá uma luta, o cachorro dele não teve bem esses dias, acho que ele chegou a perder o cachorro, uma situação complicada. O Vaqueiro, Eco Center, o Joel que está aí também, o Joel também nos ajudou bastante durante as mentorias. Tá? O Alexandre já está intimado a participar do evento. Show de bola. Alexandre Martins está com a gente aí também, muito presença do Alexandre também, sempre foi forte no PEX. Cláudio Murilo está conosco aí também. Semana que vem, se o Cláudio tiver agenda, vai ser muito bom para a gente falar alguma coisa aqui junto. O Rick, né? Figura Também. carimbada do pastoreio brasileiro, não tem como não ser notado, né? O Rick. Até pelo tamanho, né? Atos Rodrigues, Rick, Brincadeira, Rick. Rick é parceirão. e o Léo José está aí também. Heraldo, enfim. Ah, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de uma situação em que dá para poder comentar o assunto referente a um tempo do cachorro parado. Essa cadela, eles estiveram trabalhando ela até o mês de novembro. Aí, pelo que eu entendi, segunda quinzena de novembro para cá, eles praticamente haviam parado em função de outras atividades também, né? Que eles não têm o pastoreio é uma paixão também. Eles usam o tempo que eles podem para poder treinar. Tempo livre, né? E exato. E às vezes até pega o tempo livre que eles acontecem no meio do dia, eles saem para o campo lá e vão lá para. E um ajuda o outro, é muito bacana isso, enfrentaram bastante dificuldade até conseguir ter condições de ter isso aí que ele vai mostrar agora, que é de ter um rebanho, pelo menos que dê condições dele parar num canto e mandar buscar. Antes era assim, se saísse do controle do cachorro, o O rebanho rebanho explodia e fugia. ia embora. Isso daí é muito complicado. Mas vamos lá no vídeo. Esse aqui é o Matias. O Jânio entrou agora aí. Tá bom. Uhum.
Deixa eu ver se temos áudio. Vai embora, vamos, caminha. Vê se vai ter coisa pra mão. O Jânio já tá participando com ele agora, já, né? Aham. Agora eu vou pedir para mim. Eu vou ter que fazer piada com uma coisa que eu tô vendo aqui. Eu quero entender o que é essa estaca na mão do vaqueiro ali, porque até no começo eu achei que ele tava abrindo o colchete, né? Agora eu tô vendo que é castigo mesmo. Deve estar carregando um toco de cerca para arrumar. Como é que o trabalho com propósito é outra vida, né? Ele já vai dando situações, né? E o cachorro dele tá até bem calmo ali, né? Porque normalmente quando entra no curral, atravessa uma cerca ali, uma situação dessa daí, normalmente o cachorro perde um pouco um contato visual ali do rebanho, sempre fica nervoso, né? Mas o cachorro dele manteve a calma ali entrando, né? Isso é importante. É uma situação aí que eu vi ali, que você comentou no início, que é bacana de falar, e ontem a gente treinando aqui, tem um aluno aqui em casa essa semana, e aconteceu assim, o rebanho, num lugar que a gente vai é muito querenciado para voltar para casa, né? Que a gente às vezes leva o rebanho tocado, e aí quando você sai com um cachorro novo, igual você falou a questão do rebanho da condição de treino, né? É, Exato. Às vezes você vai pegar o cachorro novo, até que você posiciona ele ali, é muito difícil, às vezes, para a pessoa que está começando, né? Porque quem já é treinador tem um outro cão que rebate, fica ali, trabalha quando outros cães mais jovens estão trabalhando, mas muita gente aí, acredito que no PEX, né? Às vezes não tem esse cachorro ainda, por enquanto, para auxiliar o trabalho. E às vezes, assim, no momento que tá treinando uma corrida, aí posiciona o rebanho lá, até que chama o cachorro que vai ajeitar para mandar. Normalmente o rebanho já sai em fuga, né? E aí ele tem que mandar o cachorro correr, porque senão vai perder o rebanho. E aí, em vez de ensinar a coisa certa, às vezes, né? Não que seja errado numa determinada fase do treinamento do cachorro. Ele vai precisar pegar isso eu tô falando num campo aberto, né? Ele vai precisar pegar Claro, esse claro. rebanho fugindo mesmo para aprender, né? Aliviar a pressão e tudo, mas para um cachorro jovem, que às vezes um pouco sem controle, né? Que quando a gente sai de um lugar fechado, do ambiente controlado, para um lugar aberto, o cachorro já fica um pouco mais eufórico. E aí o cara pede pro cachorro correr às vezes e o rebanho já começa a mover lá, né? Numa fuga um pouco rápida. E aí, do meio para frente, vamos dizer, da corrida, o cara já perde aquele controle do cachorro, já vai lá, já atropela a ovelha, né? Vira aquele chapéu velho, vamos dizer assim. Então, é, às vezes assim, né, a gente fala, né? Para treinar um cachorro, às vezes precisa de vários tipos de rebanho em determinadas situações, né? Vai ter situação que você vai precisar dessa, vamos dizer assim, dessa transição aí, né? Da área aberta, do cachorro da área fechada para a área aberta, para ensinar uma corrida, alguma coisa do tipo, ou controlar, você vai precisar daquelas ovelhas ali bem calminha, bem sonsa, vamos dizer, um gado que para, fica onde você vai, para o cachorro entender como que funciona aquela área nova ali, né? Aprender a fazer a leitura dela, né? E aí ele É o, aprender isso gradativamente, né?
ele não vai aprender isso num tratamento de choque, vamos dizer assim, né? Alguns cães não. Alguns cães já vê o rebanho fugindo, já sai abrindo e controlando. Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que outro cão, né? Às vezes ele tem uma característica, né, Isso de é uma leitura característica. maior, superior a um outro cão, e o outro vai ter também com o tempo. Só basta desenvolver nele. Então, a questão que eu bato muito na tecla com o pessoal quando faz curso aqui e tudo, é duas coisas. Você tem que ter rebanho propício para cada situação, né? Para cada fase do treinamento do cachorro. Não que eu goste de ovelhas, vamos dizer assim, lerdas e que não reajam, mas em determinada situação, para quem não tem experiência com vários cães, você vai precisar daquele rebanho calmo que para ali e tudo mais, para o cachorro não estar ficando nervoso e tá ensinando, vamos dizer, já ele correr afoito para não deixar fugir, né? Porque acaba sendo aquele último limite. Corre, põe perna e entra queimando ali, senão você não segura. Senão já atravessa a cerca, já pula o corgo, volta lá na beirada da casa e aí você perdeu o controle de tudo. Então, assim, O, o Adonis, só aproveitar, eu peguei o caderno, é que assim, só ontem que as coisas, mas quando eu tô por aqui, eu não faço nada que a gente não converse sem o caderno, sem estar anotando. E assim, uma coisa que eu recomendo para todo mundo que está pegando instrução, é que aqui eu tenho deixado isso salvo, né? Então a pessoa tem como voltar e tudo mais. acesso. Mas a gente às vezes perde um ponto de falar um detalhe, né? A questão do rebanho propício. A gente vive numa situação em que a maioria das pessoas que iniciam no pastoreio, é por paixão, porque viu aquilo e tudo mais, não tem a condição ideal, né? E aí eu falo que a condição ideal é um estado de espírito. Não existe uma estrutura física ideal. Porque você pode ver que, às vezes, você vai no. Para quem que a condição de tocar naquele morro da tua casa é uma condição ideal? E É, quantas pessoas que é já foram adaptação, né? ali, quantas pessoas que vão ali que não levam o cachorro da primeira vez, que ficam loucas para falar assim, eu queria ver meu cachorro fazer isso aqui lá. E outros que trazem da Então, primeira vez e falam assim, rapaz, não precisava ter trazido. é desse jeito, né? Porque essa questão da condição ideal, ela vai estar relacionada à questão de o quanto você está disposto a se sacrificar muitas vezes em dedicação de estudar como fazer aquilo para poder realizar determinada tarefa. É, A exatamente. pessoa que Isso, você falou isso daqui daí, do rebanho, isso daí só é para bacana. terminar, Ah, não, fica à vontade. tá, o pessoal que começou não tinha rebanho quebrado, né? A maior parte das pessoas que você vai ver ali dentro dessas mentorias e tudo mais não tinha rebanho quebrado. Esse rebanho que você viu aí hoje, esse pessoal quebrou fazendo esse serviço. Uhum. E uma coisa que eu coloquei dentro do processo, que é uma coisa que às vezes a gente não consegue colocar num curso de fim de semana, por isso que eu acredito que ajudou bastante. O cara hoje, eu falo para eles, agora, quem está concluindo essa fase do PEX, agora, por exemplo, tem que desesperadamente ir treinar fora. E outro dia eu Sim. comentei o seguinte, gente, paga para ir treinar. Ah, eu queria treinar um cachorro com o Adonis, mas o Adonis não tem tempo para treinar cachorro para mim, porque ele está lotado. E Aí eu tá. falei o seguinte, eu duvido se você hoje, por exemplo, pegar o Jânio aí, ou o Matias aí que está treinando a Gil, essa cadela que nós estamos olhando. Com o nível de instrução que eles estão hoje, que eles conseguindo fazer as coisas, e entendimento do que você vai poder falar para eles, Tá aquilo que absorvendo você. muito mais. Vamos dizer que o cara mora a 50, 60, 100 quilômetros do Adonis. Queria que o Adonis fosse treinar um cachorro para eles. Ia gastar entre 600 e 800 reais por mês para poder treinar um cachorro. Gasta esse dinheiro para ir treinar 2 finais de semana por mês com o Adonis. Vai dar um resultado absurdo. Vai ser uma clínica de final de semana. Ah, mas eu vou gastar 800 pau. Gente, você gastar 10 mil para aprender a treinar 10 cachorros, quando você Não, diluir, dá exatamente. milão por cachorro. Não, financeiro não, mas se você for falar aí, você está investindo em você, né? Então, assim, é, você está investindo no seu conhecimento, isso daí você nunca vai perder. Mas, só aproveitando aquela questão ali que você falou de utilizar, né, a condição que você tem e ser criativo e tudo mais, é, dentro, né, de um limite ali, respeitando, né, a questão de bem-estar dos animais e tudo mais,
Cada pessoa tem uma forma de aprender isso daí e desenvolver. Eu acho muito bacana. Às vezes eu, eu me deparo com pessoas assim que viu ou aprendeu a treinar, ou já tem alguma coisa, tipo, o cara chega aqui para fazer um curso. Ah, não, eu tenho um Border Collie aqui, ele já trabalha. Não, eu fiz alguma coisa treinando ele aqui, mas aquelas pessoas anônimas, como você diz, né? E aí o cara chega aqui e o cachorro dele sabe fazer uma corrida, sabe fazer alguma coisa. Um exemplo disso foi o Jarrão aí, ó, que tem um cachorro que tá acompanhando aí. Teve aqui depois, fez um curso com a gente. O Jarrão, normalmente assim, né? A gente usa o nosso corpo sempre como bloqueio, às vezes o braço, um cajado, né? Para fechar uma porta, vamos dizer assim, e abrir a outra, né? Bloqueando o cachorro durante o treinamento. E ele comprou um cachorro de pastoreio e começou a treinar o cachorro, acho que através de vídeo e tudo mais, olhando, né? Vídeos outros, né? Não tinha na época um material de qualidade igual ao do PEX. E ele começou a treinar através daqueles vídeos antigos que a gente fazia e colocava no YouTube, né? E aí ele treinou o cachorro dele faz away, come by, acho que é hora e antes, né? Que ele fala. Faz away, come by, lie down, busca o rebanho. Só que sempre quando ele levanta o braço, daquela forma que a gente levanta para bloquear, ele não levanta para bloquear, ele levanta para indicar o lado que o cachorro tem que ir. Como se fosse apontando. E o cachorro dele vai pelo lado, ele pega com o dedo assim, ó, e vai no cachorro e fala, exato, fala antes, e o cachorro olha pro dedo dele, é um cachorro de linhagem e tudo, o cachorro olha pra mão dele e olha o lado e vai. Então, assim, é uma coisa, eu achei, a comunicação, assim, né? A comunicação, como, assim, é o contrário. Lógico que na hora que ele viu aqui como que a gente mexe, tudo, ele falou assim, rapaz, eu tô... Isso daí agora, tipo, só a questão do bloqueio de um lado do outro, não, abriu a minha mente com relação a isso. Mas o cachorro sabia fazer. Certo. Então, assim, ele usou o recurso que ele tinha, tanto, né, de comunicação. Mas aí, falando na parte rebanho, já teve pessoas que vieram aqui treinar e queria mandar o cachorro, né? O cachorro já era controlado em partes numa situação fechada, só que quem treina pouco, né, às vezes o cara tem um cachorro e treina pouco, as ovelhas são quebradas dentro do lugar controlado, mas às vezes traz dentro do curral ali ou dentro de um piquete maior, é controlado. Mas se essas ovelhas saem para o ambiente, vamos dizer, natural delas, elas são criadas, elas sabem onde passa, onde é o canto de cerca, sabe tudo, né? Sim. E o cachorro fica afoito, então o cara chega ali fora e não consegue treinar uma corrida. E eu já tive alunos que pegou 4 ovelhas, por exemplo, e trelou as 4 ovelhas, né? Com a coleira nas ovelhas e parava ela no ponto para conseguir treinar corrida, entendeu? E assim, ele foi conseguindo colocar. Então, é criatividade, na verdade, o treinamento. Quando que você vai fazer um curso, vamos dizer assim, às vezes comigo ou com o próprio PEX e tudo, que a gente vai ter, falar, não, pega as ovelhas e trela. Normalmente a gente nem trabalha com essa hipótese, né? Porque sempre a gente tem um cachorro que pode posicionar isso. Não é uma dica de treinamento. Tô falando assim, é uma opção. O Rafael falou que já fez muito isso. É uma opção que o cara usa, né? Vamos dizer assim, é uma ferramenta para conseguir evoluir, cara. Eu acho isso muito bacana quando você vê assim a criatividade. Eu falo, treinar pastoreio, além de técnica e tudo, né? Igual o Éder tem passado, feito esse projeto aí top demais do PEX, é muito a criatividade de quem está treinando. Treinar cachorro, a pessoa tem que ser criativa. Se não for criativa, você não consegue. Mas você falou, Eder, falando? Não, você estava comentando aí, eu já anotei aqui para poder fazer com o Marcelo Monteiro hoje também, questão de tocar um outro ponto aqui, que é a questão da criatividade. Se eu conseguir encontrar a tempo, porque nós temos um grupo aí que é um grupo secreto que faz... Eu me divirto, acho que mais nesse grupo do que em qualquer show de stand-up, porque eu já vi, o cachorro e o rebanho, eu não sei se vai ficar bom, mas os namorados dentro desses grupos, tá tudo atendendo os comandos, tudo, Adonis. Eu já vi, eu já vi botar sobrinho para filmar. Eu já vi colocar namorado para puxar as ovelhas para poder na corda, tá? Para poder fazer o cachorro fazer uma trazida.
Já vi mexer dentro do mesmo ambiente com porco, galinha, periquito, papagaio, com siriema, tá tudo dentro A arca tem um lugar dentro de uma integrante do PEX que eu já apelidei de a arca, porque dentro do mesmo Tem que. ambiente e o cachorro consegue cercar qualquer tipo de rebanho. Mas é o que você falou, a criatividade e eu chamo de IVP, né, que é o índice de viração própria, a pessoa tem que dar seus pulos para poder Se vira. resolver O ali. índice de se virar. Uhum. E é muito bacana. O Adonis, eu vou pegar o segundo vídeo, que daí Uhum. já é uma continuação ali dentro do curral. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui também. A do Jânio. Esse negócio dessa perguntinha nessa caixinha aqui. Essa Gil foi dura no início, teve entrada ao vivo da Gil. A primeira videochamada do PEX eu fiz com o Jânio e com o Matias, assim, até agradecer o conjunto aí, porque o Jânio sempre teve muito presente nesse sentido, você entendeu? E assim, eu imaginei, eu só pedi uma coisa para os dois quando eles começaram a fazer videochamada. Falei assim, se um dia vocês for sair no soco, você deixa o celular filmando, porque eu quero ver, porque como pai e filho não tem jeito, né? Acho que Começou. Não, eu me diverti com esses dois, mas tá aí o ajuda resultado, muito. tá acontecendo. Eu vou Não, colocar muito aqui bom. o vídeo da Gil. E é muito bacana você ver os dois trabalhando junto e estão construindo, né? O resultado está acontecendo. É uma cadela que eles tiveram que trabalhar muito essa questão da ansiedade, e é uma cadela que mordia bastante. E você já viu fazer um primeiro serviço para colocar dentro do curral e agora vai ver o serviço dentro do curral. O bacana aí, ô Éder, já vou falando que o áudio, né, tá Tá um ok? pouco, não tá sendo tão interessante só Não o tá dando. áudio ali, né? O vídeo dá pra gente ir comentando. É uma situação importante porque o cachorro tá dentro de um lugar fechado, né? Eu gosto muito de falar isso daí, que sempre quando o cara tá
numa fase de evolução do cachorro, normalmente, né, que tá começando a treinar e tudo, e vem e vê outra pessoa que treina, no caso você, eu aqui, o Diego, enfim, o Rafael, qualquer outro treinador, ele preocupa muito com a distância do cachorro, né? Fala assim, meu cachorro não abre tanto, meu cachorro não abre, né? E o cara quer abrir o cachorro e pôr uma distância dele do rebanho, que é ideal, sim, né? Mas o mais importante disso daí, dessa distância do cachorro do rebanho, é a intenção, né, que esse cachorro tem pelo rebanho. E no vídeo aí, dá para perceber que a cadela passa ali, apesar de você ter falado que é uma cadela que era bem ansiosa, queria atacar muito, morder muito no início, ela passa justo ali no rebanho, só que sem intenção de mordida. Ele até deita ali, talvez um pouco de insegurança dele, né, ou porque já conhece a cadela, sabe que ela pode querer dar uma mordida naquela situação, mas eu acredito que não. Então, assim, ela tá próximo do rebanho, às vezes não quer dizer Não, que por essa situação aí, ó. eu acho que ela já relaxou também. Ela já mostrou que O que quer passar no canto, quer cobrir o movimento. É porque ela não tem espaço. Mas isso que é importante. O mais interessante é a intenção do cachorro com o rebanho, não a distância que ele tá do rebanho. E aí dá para mostrar bem. Que automaticamente depois, quando você for pedir um flanco maior, abrir, colocar uma distância do cachorro do rebanho, vai ser mais tranquilo. Então, primeiro é tirar essa intenção, né? Do cachorro morder, passando no canto ali, descolando e tudo, num lugar pequeno, do que levar. Tem muita gente que às vezes o cachorro tá nervoso e ele quer colocar num espaço grande para colocar a distância do cachorro. Ele tá colocando distância, mas não tá tirando a intenção. Então, bacana aí desse vídeo, que eu gostei, é isso daí, que o cachorro tá trabalhando ali junto com o rebanho, né? O rebanho lá, ó, tá dando situação assim para ele morder, e ele não quer morder, porque ele percebeu que esse rebanho não tá enfrentando ele. Só às vezes tá um pouco cansado, não tá sentindo tanto ele ali naquele momento, né? Mas não tá com maldade, né? Teve essa percepção de interpretar que esse rebanho não tá andando devagar porque tá enfrentando, não tá contra o rebanho, né? Só tá mostrando. Uma coisa que eu venho, que a gente conversa bastante, tá certo que nós tá indo pro 6º mês de trabalho já essa cadela, tá certo que ele também falou para mim que esses últimos 2 meses ele tá até bem contente, eu acredito, com o treino, eu tô contente com o resultado do que eu tô vendo, porque eu acredito que desde o período das eleições eles tiveram que parar de trabalhar com a regularidade que eles vinham trabalhando, e aí agora que eles voltaram. E eu sempre falo o seguinte, para mim, começar um cachorro hoje, pensando numa pessoa iniciante total, essa maneira que eu busco de fazer é construir de perto para longe, eu sempre construí de longe para perto, porque eu venho da escola que você entrava com um cajado, um saco de ração, seja lá qualquer coisa, para afastar o cachorro do rebanho. Abriu bonito, né? Abriu bonito. Olha lá, ó. Fala, ela não morde mais. Matias teve muito trabalho para tirar essa mordida. Agora a ideia é botar a mordida técnica. E vai conseguir fazer, com certeza, é só criar a situação correta, né, Adonis? Lógico, numa situação de talvez tronco, do rebanho um pouco mais parado, né? E tudo. Mas é mais fácil você ensinar assim depois, né? Tirar essa mordida, uma cadela que tem essa mordida, depois você ensinar ela mais técnica, né? Do que você ficar deixando aquela mordida de caça doida e depois querer colocar uma intensidade. Então, assim, tem que dar uma neutralizada aí mesmo. Eu vou aproveitar, deixa aqui também em relação a isso, deixa eu ver como é que tá nosso tempo, porque eu quero aproveitar o que der, e falar o seguinte, né? Eu comento aqui muitas vezes e é uma coisa que eu uso bastante de efeito visual, quando vou falar de questão de mordida, né? Acho que um dos cachorros que tem, além de ter essa qualidade de ter as melhores imagens de mordida que nós temos hoje dentro disponíveis dos cães brasileiros ali, é o radar. E eu comentava o seguinte, né? Como que essa questão o pessoal fala, mas como é que faz aquilo? Eu falei, ó, 2 coisas. Uma coisa que eu entendi quando eu fui aí da outra vez que você me explicou que a balança que tem de gado aí na região tá na tua propriedade aí, né? Não tá no coisa do lado de vocês aí. E agora então, o Robson largou os rodeios e tá na compra e venda de gado. Então todo dia caminhão e carreta dentro do curral. Todo dia o Adonis tem gado novo. E uma coisa que o Adonis vai poder explicar aqui, bacana, eu falo bastante,
mas eu gosto de ver a maneira com que você trata esse assunto em relação. O pessoal tem muito medo de gado chucro, né? E quando na verdade é o gado que você mais poderia colocar um cachorro novo. Volta aquele negócio, né? Assim que a gente fala, né? Cachorro novo, rebanho novo, né? Se for olhar, né? Eu gosto muito disso Exatamente. daí, assim. Às vezes tem gente que fala, né? Igual a gente falou de ter ovelhas, né? Para cada situação. Quer dizer que você vai pegar um filhote as primeiras vezes, um cachorrinho ali, e vai precisar de um rebanho quebrado para colocar ele. Não, pelo contrário, às vezes um rebanho um pouco mais arisco é até melhor, chucro para esse filhote. Em que quesito, né? Em quesito movimento, né? Esse rebanho Exato. arisco vai movimentar mais, vai chamar a atenção e vai despertar mais ainda a leitura desse cachorro iniciante. Lógico que depois, para você controlar a situação, muitas das vezes você vai precisar de um rebanho um pouco mais calmo. Aí o pessoal fala assim: ah, tá, mas aí é ovelha e tal, né? Tem gente que tem aquele, vamos dizer assim, preconceito, né? Quem não entende treinamento com ovelha ou gado? Uma ovelha, na minha opinião, essa raça que a gente trabalha aqui, Santa Inês e tal, Meidorp, tem mais chances, tô falando assim, se tratando de uma pessoa treinando, ela tem mais chances, às vezes, de machucar um filhote, um cachorro, do que às vezes um gado, dependendo do gado. Porque a ovelha, né, vamos dizer assim, quando ela é chucra, numa situação de enfrentamento, ela tem ali a cabeçada certeira, né? Ela mira, vamos dizer, onde ela quer A bater, precisão né? dela é bem maior, né? Ela tem essa certa precisão. E até o Dinho, se eu não me engano, um cachorro que ele comprou meu, cachorro, uma ovelha deu uma cabeçada e tirou o fêmur dele da bacia ali, e ele acabou perdendo o cachorro, né? Perdendo assim, né? Ficou um cachorro só Assim, para reprodução, não deu para treinar. exato. E um cachorro que ele já havia colocado N vezes no gado. Foi machucar, vamos dizer, na ovelha. Mas Na voltando, ovelha. então, assim, o risco tem no treinamento, né? Vamos dizer, a gente tem que ter é, capacidade para interpretar a situação. Em curral, por exemplo, falando de gado novo agora, para ensinando uma mordida ali e tal, aquilo ali eu sempre uso o gado novo sem quebrar, porque esse gado normalmente vem como curioso. E é duas coisas interessantes. Ele vem como curioso, né? Dá a cara às vezes, aí o cachorro vai dar aquele beliscão ali, mostrar a superioridade. Então, assim, ele dá um lugar livre para o cachorro dar aquele beliscão, né? Não é uma situação que às vezes você vê o pessoal com a corda e o cachorro querendo pegar, querendo pular lá para morder, achando que está ensinando mordido. Isso não tá, e às vezes o cachorro começa a morder errado para o pescoço, para a orelha, entendeu? Então gera um problema. Às vezes o cara acha que está ensinando, né? Mas não está ensinando, tá, vamos dizer, aguçando uma mordida sem direção. É o E o momento que cara está colocando em risco, né, Jones? colocando em risco. É, é, então, assim, às vezes na corda ali, você coloca, né? Ou quando você tem o controle, o gado vai vir cheirar, o cachorro vai dar aquele beliscãozinho ali e pronto. E no rebanho, vamos dizer, curioso, aí você tem que interpretar, né? Você pegar aí um gado de leite que já é acostumado com vira, eu vejo isso daí muito. Porque vem gado de todo lugar, às vezes vem umas vacas ali que é lugar que não tem cachorro, vira-lata e tudo na fazenda. Então o gado nem conhece, vamos dizer assim, cachorro. Mas tem lugar que o cara já tem aquele costume de ter cachorro vira-lata. Isso que é um entendimento de rebanho, eu já percebi muito isso daí. O cara tem costume de ter cachorro vira-lata que late atrás de vaca o tempo inteiro. E aí quando você coloca, às vezes, um border collie nesse tipo de gado, o cachorro quer ir ali, né, no confronto e resolver, só que o gado é acostumado a correr e atropelar cachorro. Entende? Então, assim, ele não vai respeitar. É um gado muito complicado. Porque esse gado também é acostumado a vida inteira a vencer de cachorro, né? Na cabeça Exato. dele, né? Por mais que o Exato. Border Collie Imagina. tenha outros instintos e tudo, mas esse gado é Tem acostumado a muita força. vencer. Uma vez eu fui em Rondônia, no Janote, lá, e aí tinha uns 30 garrotes de laço lá, tucura, e eles prendiam os garrotes com os healers todo dia. Eu não sabia, né? É, como é que era a forma que eu usava. Aí, Te jogaram na cova dos leões, hein, parceiro? Tá dando um probleminha no sinal aí da internet pelo jeito do Atones. Vamos ver se volta.
Enquanto isso, eu vou chamar o Adonis de novo aqui, caiu a transmissão. E eu tô aproveitando aqui umas coisas referente ao trabalho. E eu quero. Deixa eu ver se o Adonis voltou. Enquanto eu aguardo, enquanto o Adonis volta, agradecer aí a presença também da, da Adriana, que está com a gente também, Perros Pastores. Adriana, que é da Argentina, faz um trabalho fantástico também. É, é mais uma. É o exército de uma mulher só correndo nessa luta para fazer mais pessoas conhecerem os cães de trabalho, e a coisa vai acontecendo, e de certa forma tudo vai sendo construído. Ah, eu vou pegar e vou fazer o seguinte aqui. Quero mostrar para vocês uma coisa assim. Acredito que eu consigo executar o áudio. E agora, vamos dizer, é um trecho pessoal. Se eu ver só aqui, Juninho de Lima, bom dia, sou iniciante no treinamento de Border Collie. Como ensinar um cachorro morder no pé? Já tive cachorro que só tocava quando o gado estava de frente para ele. Ô Juninho, vou esperar ver se o... Obrigado, Adriana. Vou esperar o Adonis ali, se ele volta, tá? Para falar referente a isso também. Eu tenho a minha maneira de trabalhar. Michael Moura entrou aí. Ô Michael, tem um assunto aqui que é a tua cara. Tá podendo falar aí? Posso te chamar? Então, Juninho, é o seguinte, são características. Então tem a questão, tudo é treinável. Tudo é treinável. Essa questão do cachorro morder cara, morder pé, tudo é treinável. No meu caso, tá, você vai ver eu sempre. Ô, Marco, que hora que é aí? Só fala pra mim, porque outro dia eu mandei uma mensagem pro Marco e a hora que ele me respondeu, ele não estava muito contente com o horário. Então é o seguinte, tudo é treinável. Você quer criar a condição do cachorro morder o pé. Quando você não dá essa opção, o que eu vou te falar é o seguinte: dentro dessa questão do trabalho do Border Collie, com o manejo de rebanho, por exemplo, eu tenho um cachorro que é o meu melhor cachorro, eu considero o meu melhor cachorro, tá? Que é o que eu tem as características que eu mais gosto, que ele não morde o pé nem se o pé estiver fora do boi já, você entendeu? E é o meu cachorro que movimenta melhor rebanho. Por quê? Porque ele sabe trabalhar nos pontos de pressão que realmente tem eficiência. O que eu quero te dizer? Meu cachorro tem que morder pé. Por exemplo, se você está querendo que o teu cão morda pé, provavelmente o teu cachorro está trabalhando a maior parte do tempo atrás do rebanho, seja num corredor, está prensado. Você está sempre no ponto cego. Por que o cachorro tem que movimentar na mordida? Porque ele não está sendo percebido e não está sendo sentido a presença. Então, tá certo, tá indo pro Alabama. Mas obrigado aí por estar junto com a gente nesse momento, Marco. E logo a gente volta aqui, que eu tô querendo fazer um trabalho agora vai ter um evento no mês de março. E nós vamos trocar uma ideia, porque tem muito a ver com o trabalho que você está realizando aí também. Mas voltando para a questão da mordida, tá? Deixa eu ver se o Adonis voltou. O Adonis deve ter ficado sem sinal lá, gente. Então só vou concluir aqui, aproveitando essa questão da mordida no pé. Tá? Durante bastante tempo eu trabalhei com cachorro. Inclusive eu tenho um vídeo que está no YouTube que chama Tutorial Éder Melo, né? Esse vídeo tem uma das cadelas que eu tive que mais mordeu o pé. Foi essa cadela que fez eu conhecer o Reginaldo. E para quem nunca viu esse vídeo, eu recomendo que veja, porque embora ele tenha mais de 5 anos, ele tem informações que ainda são muito pertinentes ao manejo de hoje, tá? Claro que evoluiu muita coisa de lá para cá em relação a isso, mas aquilo ali ainda funciona e vai funcionar por toda a vida, assim, entendeu? Questão de manejo de rebanho. É uma cadela que chama Ninja. Tem o trabalho dela no corredor, trabalhando, tendo que morder pé, e tem o trabalho dela no campo aberto. Para você ter uma ideia, ali ela está trabalhando com 58 cabeças. Tem 50 cabeças de novilha Nelore e mais 8 cabeças de um gado cruzado, um gado que a gente chama de tucura, que é um gado bem sem raça, que era mexido com
o Henrique conhece o vídeo aí, e tem informações que eu considero bastante pertinentes para quem está fazendo o manejo de lida, o manejo de campo, mas também a quebra do rebanho, condicionamento de rebanho. Mas só voltando para a pergunta do Juninho ali, como fazer o cachorro morder pé, você pode fazer isso não dando outra opção para o seu cachorro. Você não deixar ele na cara nunca e criar a situação de morder. O que eu vou falar? Você vai fabricar uma situação. Se você precisa dela, beleza. Se você não precisa, aí você pode evitar isso trabalhando o rebanho nos pontos de pressão certo. Então tem, por exemplo, muita coisa que quem está podendo fazer e participar do presencial, eu vou passar as informações todas na primeira semana, até o dia 12 de fevereiro, vou passar todos os detalhes do que vai ser o projeto e o curso no dia 5, 6 e 7 de março. Tá? Tem curso de Stockmanship, tem questão de clínica de pastoreio, clínica de julgamento, clínica de condução, tudo junto dentro de um evento em 3 dias, 3 etapas da categoria novatos, uma no sábado à tarde, 2 no domingo de manhã. E nós vamos falar muito, cada etapa da novatos, tudo credenciada para poder ser válida para o campeonato nacional, para dar acesso às vagas do campeonato nacional na categoria novatos. No intervalo de cada corrida, primeira corrida fez lá, vamos pegar todas as planilhas, todos os condutores e vamos trabalhar em cima de cada caso, tá? Vai ter vai ter o Zusa, tem mais uns convidados aí, pessoal que tá competindo, extremamente relevância, pessoal com muita propriedade para falar sobre o assunto. E nós vamos falar do que aconteceu. Ó, esse aqui a gente poderia ter corrigido na incessa, aqui a gente poderia ter corrigido na trazida. Então, de uma corrida para outra vai ter sempre essa instrução para que a próxima corrida seja melhor que a primeira. Bom, mas enfim, aproveitando o Juninho. Juninho, dá para criar essa condição de ensinar no pé, tá? Mas vê se você tem a necessidade disso. Se você trabalha só no corredor, tem necessidade nisso, beleza, deixa eu ver só o que ele falou aqui. Vi uns vídeos mostrando trabalhar no corredor, mas esses cachorros, por exemplo, não tinham interesse nenhum pelo pé. Queria passar para frente e acabava levando muito coisa. Essa questão do passar para frente é justamente uma questão de quando a gente está ensinando, a gente tem um problema. Nós temos um problema. Eu falo porque durante 10 anos, eu estou com 16 para 17 anos mexendo com o Border Collie. Então, durante 10 anos, o meu trabalho com Border Collie, ele teve associado diretamente ao quê? A movimentação em círculo, que hoje assim a gente apelidou de roda-roda. Porque não deixa de ser, a gente roda para um lado e roda para o outro, então roda-roda. E o que isso me deu de entendimento ao longo do processo? Que cada vez que eu passava, eu estava tirando o cachorro da responsabilidade. Adriano colocando aí, e eu concordo em gênero, número e grau, que é entender como é que é o comportamento e como é que é manejar o rebanho, seja o gado, seja a ovelha. Então, por que eu falo que Stockmanship é diferenciado? Para mim, o que eu aprendi nos últimos 4, 5 anos fez a diferença, porque quando você entende como o rebanho pensa e como ele se comporta diante da ação do cachorro, você vai descobrir na prática e de maneira efetiva aquele assunto do menos é mais, tá? Porque você vai ver, por que eu busco isso? Tem gente que gosta de cães extremamente rápidos e que façam os movimentos e dá 200 comandos numa prova. Eu dava mais que isso numa prova de novatos. Então você tem noção do quanto a minha comunicação era ridícula. A minha comunicação com os meus cães era um lixo. Porque a informação era mal passada, o entendimento daquilo que eu passava de treinamento era muito falho, porque eu não ensinava, eu trazia assim, eu também não sabia. E hoje, ao longo de 16 anos, o que eu descobri é que agora eu comecei a ter as dúvidas certas. Porque saber é uma coisa que a gente demora a vida toda e ainda não sabe tudo. Mas a gente descobrindo que a gente não sabe, a gente consegue buscar maneiras de fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui no PET, buscar maneiras de fazer de forma diferente. Então essa questão, quando a gente trabalha nesse ponto de, mas o Adonis trabalha assim, mas o Diego trabalha assim, mas o Livino trabalha assim. O que a gente tem que entender é que essas pessoas conseguiram entender o mecanismo. Então ele pode até você ver ele começar um cachorro dessa forma, só que a sensibilidade de quem já está fazendo isso há bastante tempo, para poder entender o ponto
de disrupção desse movimento de roda-roda para o movimento de drive, para o movimento de leitura, é muito rápido. Às vezes você vai ver ele girar um cachorro no rebanho 2, 3 semanas, alguns exercícios, daqui a pouco você fala, não, o cachorro dele já está fazendo drive, já está fazendo corrida. Por quê? Tem a sensibilidade de dar o passo para frente, um passo para trás, de liberar, de afastar. Tem uma comunicação muito bacana. Então, quando você quer construir esse cachorro que o Juninho está falando, que os cachorros só quer passar na frente, é por quê? Porque o cara ficou rodando no início, para lá e para cá. Então, toda vez que o cachorro não está conseguindo conduzir na situação, na direção que ele quer, que ele não está conseguindo, ficou difícil de resolver ali, tá pesado para empurrar, ele não tem aquele ponto de objetividade, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar ponto mais confortável para ele. Qual que é o ponto mais confortável para ele? É quando ele passa na lateral do rebanho, ou que ele passa na cara do rebanho, que ele tem algum efeito sobre o rebanho. Então ele vai buscar ter efeito sobre o rebanho. Quando você está colocando ele ali atrás, que ele não tem efeito nenhum sobre o rebanho, ele vai buscar o quê? Vou controlar para outra direção. E aí é questão de entendimento. E o entendimento, nós falamos muito isso. Se você puder de repente assistir a live de ontem, o Juninho, se você não assistiu, nós falamos muito isso ontem porque foi uma dúvida do Henrique. E olha que o cachorro do Henrique está muito bem no quesito trabalhar no ponto certo de pressão para quem quer trabalhar empurrando. Só aproveitar uma coisa aqui, gente, que tá fechando o meu horário aqui. Ao longo desse período, hoje eu vi que até eu puxei meu vídeo aqui. Foi dia 15 de junho que deu início no projeto do PEX, tá? Que eu fiz o compromisso público, tá? O vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube, de acompanhar as pessoas que estão aqui dentro do projeto até o Campeonato Brasileiro que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 na cidade de Durandé com Adonis. Ao longo do caminho a gente montou um grupo com mais de 160 pessoas, com uma imersão em pastoreio, gente muito top. A gente aprende todo dia. E os meus amigos que estão aí treinando juntos direto, assim, Adonis, Charley, Diego, Zusa, Rafael, o Anderson Pacheco ajudou a gente bastante também. E o Tarso teve uma live de presente de Natal aí que ficou muito bacana. Marcelo Monteiro vai estar falando comigo aqui. Nós vamos pegar os pontos das mentorias, das 4 mentorias, às 4 horas da tarde. Vou estar falando com o Marcelo Monteiro. A gente pegou... então marquei com o Marcelo ontem, Marcelo Monteiro, que hoje às 4 horas da tarde, nós vamos, horário de Brasília, às 15 horas, no horário do Centro-Oeste, nós vamos estar falando sobre os pontos principais falados nas mentorias, nas 4 mentorias. Mas eu vinha falando do seguinte: o quanto que as pessoas evoluíram, mas o quanto que também o meu conhecimento acerca dos assuntos iniciais melhorou. Porque as pessoas que estavam começando me ensinaram muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Porque toda vez que eu passei para alguém uma situação do jeito que eu fazia e ela não entendeu, ela me fez buscar uma maneira diferente de explicar a mesma coisa. E tantas outras pessoas ensinaram as maneiras suas de fazer nos grupos abertos e tudo mais, e isso que fez o crescimento. E assim, eu vou executar um áudio aqui para vocês, que embora eu tenho, de uma maneira assim, tenho recebido, eu não tô atrás disso, tá, gente? Não tô atrás disso de verdade. Mas é o depoimento de uma pessoa que usa na prática, e uma situação seguinte, para mim me chamou muita atenção. Eu tenho tido pessoas que trabalham em outros setores, não tinham a ver com o Border Collie, e de repente começaram a trabalhar com o Border Collie e a coisa fez sentido e está acontecendo. Por exemplo, nós temos aí eu até recomendo que procurem e que sigam o Diário do Border, com a Grazi, que está em Brasília, fazendo um baita de um trabalho, que vai assim alcançar uma série de pessoas que eu não alcançaria nunca. E ela vai conseguir fazer essas pessoas entrar no pastoreio de uma forma que eu não conseguiria, porque é uma habilidade que ela tem. Eu teria que mudar toda a minha sistemática de trabalhar para isso. Porque eu sou um cara mais do campo, um cara mais da lida, e embora a comunicação está acontecendo, ela está alcançando pessoas que de repente estão numa situação de
o mais urbana, mas que estão com essa vontade de descobrir o pastoreio. E ontem aconteceu que o Thiago Maculan voltou de um treino e deixou um depoimento. E para mim isso tem muito peso em relação ao seguinte: é um cara que está mexendo há 6 7 anos com cachorro e ele conseguiu entender no PEX como uma ferramenta. Que ela fez o quê? Ela fez ele ter aquilo que eu chamo de remissão do tempo, tá? Que é você conseguir, para cada dia trabalhado, para cada 2 3 dias trabalhados, você reduz um na pena, né? Então, quer dizer, quando você usa esse tipo de ferramenta, para cada dia mais que você trabalha da maneira correta, da maneira com um método, com uma questão de conceito, com propósito, você consegue ganhar tempo. Boa noite, moçada. Vou dar um breve depoimento aqui, um agradecimento. Estou saindo da roça agora. Esse PEX está me atrasando meu dia, mas aqui está compensando. Eu nunca pensei, eu já mexo com Border Collie já tem uns 6, 7 anos. Já treinei alguns cães, uma meia dúzia, de outro método, de outra forma, bem mais sacrificado. Eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer um cachorro com drive interno ali, né? Franqueando por dentro de mim, com um cachorro de 11 meses, vamos falar 2 meses de treinamento. Eu nunca pensei que eu ia conseguir uma coisa dessa. O Edinho é fodão mesmo. Ele tá passando aí, então quem tá tendo essa oportunidade aí agarra que o negócio dá certo. Já mudei meu pensamento totalmente. No começo eu achei que era loucura. Vem aqui, vai lá, vem aqui, vai lá, vem aqui de novo, mas o negócio dá certo. E é só isso aí mesmo. Parabéns aí, Edinho. Você tá passando muito conhecimento pra turma aí. E quem não... Enfim, gente, é o seguinte, qual que é o retorno quando a gente tá buscando uma situação de instruir pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que a gente, que é de conhecer seus cães de trabalho, treinar seus cães de trabalho e buscar aí a melhora pessoal em relação a isso. Desenvolver a ferramenta, desenvolver uma metodologia que consiga ser aplicada de forma organizada e que de repente comece a mostrar resultado num tempo até que a pessoa não esperasse. Falei desse caso do Thiago aqui porque o Thiago tem uma atividade profissional que toma desde a madrugada, vai longe, e ele treina nas pontinhas de dia, assim como a maioria, tem só um espaço muito curto de tempo para poder trabalhar isso. E lembrar mais uma vez aí vocês que o PEX vai até o mês de maio ali com o pessoal. Na verdade, assim, o encerramento é o presencial ali na Unimar e na Fazenda Sabiá, nos dias 5, 6 e 7. Então, estou fazendo um fechamento ali com o pessoal, preparando aqueles que fizeram o trabalho até agora e vão querer correr o campeonato nacional, porque aí eu posso estar acompanhando e de alguma maneira estar ajudando a pessoa a conhecer como é que funciona o sistema, como é que funciona a prova. E estou realmente muito satisfeito com o projeto. O Adonis foi um ativo valiosíssimo nessa última semana. Semana que vem ele volta para nos ajudar, porque vai ter o PEX edição especial só com as mulheres que estão trabalhando dentro do PEX. E vamos mostrar vídeos delas, vamos mostrar o trabalho delas. Elas vão estar falando aqui sobre como está sendo a experiência. E as dúvidas que tiverem, pode mandar para a gente, que tanto o Diego, o Zusa, Charley, o Adonis, eles estão dentro do grupo do PEX, do Evolution, que é o pessoal que tá com esses cães sendo apresentados aqui, e a gente vai estar respondendo. Eu vou estar colocando nos stories, vou estar colocando nos vídeos nas próximas lives. Muito obrigado mais uma vez a todos. Até as 4 da tarde, para quem quiser assistir aí a live minha com o Marcelo. Nós vamos estar falando das mentorias, das 4 mentorias, e bora falar de pastoreio.